Bom dia, queridos alunos do Euclides, tudo bem? Pessoal, essa é a nossa aula de história de hoje, ok? A aula de história hoje consiste aí em algumas atividades, na verdade são 5 atividades que vão estar aí ligadas à sua experiência pessoal com a sua história. Mas antes eu queria falar um pouquinho do que seria a história, basicamente, ok? Pessoal, não se pode contar toda a história. Nós contamos, na verdade, pedaços da história. Eu tenho a minha história, minha esposa tem a história dela, o meu filho tem a história dele, você tem a sua história, ok? A humanidade tem a sua história, a civilização tem a sua história. A questão é, a gente conta a história a partir de um fato, ok? Então nós temos um fato, esse fato tem um tempo em que ele aconteceu, um lugar onde ele aconteceu e as pessoas que participaram desse fato. Por exemplo, o seu nascimento foi um fato. Quando aconteceu? Foi a data que aconteceu. Onde você nasceu? Você nasceu em algum lugar do planeta, ok? E quantas pessoas participaram? Quem estava lá? Seu avô, sua avó, sua mãe? Você nasceu em trânsito? Você nasceu ainda na ambulância? Deu tempo de chegar no hospital? Não deu? Ou seja, é um fato. Provavelmente você não se lembra dessa história, mas pessoas que estavam lá contam essa história para você e essa é a sua história. Ok? E essa é a única história que você tem? Não, você tem várias histórias. Tem a história daquele dia que você foi soltar pipa. Tem a história daquele dia que você foi no aniversário da sua prima. O fato foi o aniversário. Quando aconteceu? Tem uma data. Onde aconteceu? Se foi na casa, se foi num clube, se foi na igreja, não sei. Quantas pessoas participaram? Ok? Ou seja, a história da humanidade, ela também vai ter isso, ok? E qual é o fato, o ponto que a história da humanidade pega para contar os tempos, ok? O nosso calendário, como eu falei lá naquele vídeo lá atrás do calendário gregoriano, ele vai pegar como fato principal o nascimento de Cristo. E na história, todas as histórias, quando elas têm a data, ela vai ter a data AC, que significa antes de Cristo. Você vai reparar que o A é minúsculo e o C é maiúsculo. A de antes não é substantivo, ok? Próprio. Cristo, C está maiúsculo porque é a inicial do nome de Cristo, de Jesus Cristo, ok? Então, o ano que Cristo nasceu foi considerado o ano 0. E o ano que ele morreu, o ano 33. Então, tudo o que aconteceu depois do nascimento de Cristo é considerado DC. Por que DC? Porque é depois de Cristo. Então, nós vamos ter AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Nós estamos no AC ou no DC? Ora, Cristo nasceu há 2020 anos, então nós estamos depois de Cristo, ok? Então, vamos imaginar que o tempo seja uma reta, ok? Aqui, ó. Não significa que não acontecia nada antes de Cristo, acontecia, ok? Vamos pegar aqui toda a pré-história, todo momento antes de Cristo. Nessa emenda aqui, Cristo nasceu, ó, é o ano 0. Tudo que está para cá é antes de Cristo. Tudo que tiver para cá é depois de Cristo. A história ela é contada assim. Ela é dividida dessa forma: antes de Cristo e depois de Cristo. E a sua história também acontece assim. Agora, tem uma questão aí, descrevam como viviam os povos que moravam nas cavernas. Primeira pergunta, eles viviam antes ou depois de Cristo? Cristo não foi um homem das cavernas, ok? Então, provavelmente, é antes de Cristo. Como eles viviam? Vai em cima do que você sabe. Se você assistiu lá o Gruggs, né? Você vai saber mais ou menos como é que eles viviam, mas todo mundo sabe. O pessoal já assistiu o Capitão Caverna, já assistiu aí os Flintstones, né? São períodos de antes de Cristo, períodos da Idade das Cavernas, ok? E aí você vai descrever mais ou menos como é que eles viviam. Será que eles tinham telefone? Será que eles tinham tecnologia? Como que era a alimentação deles? Será que eles conseguiam viver muito tempo? Será que
como que esses homens viviam. Então a atividade de história hoje vai consistir nisso, ok? Eu espero que você faça. As respostas são pessoais, tá bom? Então assim, não vai ter aquela coisa de corrigir, ficou mais nessa explicação do professor, mas eu quero que você faça, tira uma foto, posta no grupo que eu quero ver sua atividade, tá bom? Já já eu volto para falar da aula de geografia. Até mais!